Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me seguem aqui no Declarando Bitcoin. Eu hoje estou aqui para gravar mais um Traduz para mim. Antes de mais nada, toca o sininho, te inscreve aqui no meu canal, me segue aqui no Instagram, tô gravando aqui de novo pro YouTube, pro Insta. Então toca o sininho, te inscreve no YouTube, me segue no Insta, me segue lá no Facebook no @declarando Bitcoin, me segue no Twitter, me segue no Telegram e fica ligado aí nas nossas novidades. Nosso site novo está quase pronto, as funcionalidades que eu prometi, inclusive com a planilha, também vai pro ar no site novo. Segue colocando o nomezinho lá no Facebook para ter acesso depois à planilha simplificada, lembrando que é a simplificada, lembrando que a nossa meta continua 1000 lá no Insta, 1000 lá no Facebook, pra gente fazer a nossa live, ok? Gente, nessa série aqui, nesse vídeo de hoje da série do Traduz Pra Mim, eu vou fazer uma coisa diferente. Diferente porque eu recebi, eu vou dar uma interrompida aqui, no nosso e-book. Eu estava fazendo uma gravação do e-book para vocês, para a gente entrar em outras questões. E no meio disso, eu recebi uma questão aqui que eu acho que vale um traduz para mim aqui, inclusive mais técnico, tá? Então eu recebi uma mensagem aqui, na verdade, deixaram um comentário para mim aqui no YouTube. Esse comentário foi do Ricardo Sokolowski, há 2 dias atrás. Ele me disse o seguinte: fica comigo até o fim, porque isso aqui é uma coisa que interessa todo mundo, né? Todo mundo que opera, investe, aposta, compra, vende criptoativos, recebe, né? Hoje em dia, uma forma de recebimento também. Então, interessa isso para todo mundo, fica comigo até o fim. O Ricardo me diz o seguinte: bom dia, doutora. O doutor César Mello, advogado especialista em direito público, que também tem canal no YouTube, explica que instituição normativa não tem valor de lei. IN, segundo ele, seria uma ordem interna de determinado órgão, direcionada apenas para seus funcionários. Sei que parece estranho, pois temos visto esses órgãos empurrarem suas INs como se leis fossem, criando assim deveres e restrições ao cidadão. Porém, segundo o Dr. César, isso é ilegal, e ele tem dado vários exemplos de como a Polícia Federal também usou de INs para restringir o acesso às armas a alguns cidadãos. Mas quando ele recorre ao judiciário, tem tido ganhos de causa, justamente por ele não ter esse poder. Parece-me que o governo, na intenção de não ter que passar por toda a burocracia de criar uma nova lei, processo que é bastante demorado e muitas vezes não se consegue o resultado pretendido, pois tem oposição, emendas, etc., está com essa mania de querer governar o cidadão por IN, sendo que a mesma não tem essa função nem esse poder segundo a lei. Gostaria de ver se a senhora não está disposta a comprar essa briga, visto a influência que tem e provavelmente o acesso que tem a bons juristas. Acho que vale muito a pena, pois no âmbito das armas conseguimos resolver nosso problema. Hoje nas armas, o que não é exigido do cidadão por lei, portarias, etc., não é mais exigido pela Polícia Federal, simplesmente redigindo uma IN, que por lei não passa de um post-it colado na parede da repartição para orientar os funcionários daquele órgão de como aplicar determinada lei. Gente, por que ele tá falando isso aqui? Ele tá querendo se referir aqui, pedindo inclusive aqui apoio meu com relação à IN 1888, que a IN 1888 em tese não teria esse poder de nos obrigar a fornecer as informações para o governo. Gente, primeiro de tudo, eu sou bacharel em ciências contábeis, né? Sou contadora, sou perita contadora, inclusive. Eu não sou advogada, né? Então, assim, eu acho muito importante essa resposta, eu sei a resposta, mas eu acho muito importante essa resposta vir, né? E não só de mim, eu já dei essa resposta aqui antes, que é obrigatório, que não tem choro, mas eu trouxe um convidado especial, que é o Rafael Steinfeld,
O Rafael é hoje o advogado na área de criptoativos mais conhecido aqui no Brasil, né? Eu diria que talvez o mais experiente, né? Ele está nesse mercado há muito mais tempo que vários outros, né? E ele destrincha muito essas questões de legislação específica também dos criptoativos, né? Então eu trouxe o Rafael Steinfeld aqui para responder isso para nós, né, de uma forma jurídica, né, e que para ficar claro para todo mundo que não é uma posição pessoal minha, do Rafa ou de quem quer que seja, não, é uma questão de legislação, ok? Então eu deixo vocês aqui com o Rafael e o Rafael vai explicar para vocês isso que o Ricardo está nos perguntando, ok? Vamos lá, Rafa, contigo. Olá pessoal, quem fala é Rafael Steinfeld, eu sou advogado especialista em direito tributário e compliance anti-lavagem de dinheiro. Para quem não me conhece, eu já estou há alguns anos aí no mercado de criptoativos, segue lá no Instagram Rafael_Steinfeld. Bom, nosso colega aí respondendo a pergunta dele, ele acabou falando um pouquinho do César Mello, que ele é um advogado criminalista e fala muito sobre armas. Ele tem um canal no YouTube, eu inclusive sigo ele porque eu também sou atirador, então eu sei um pouquinho do que ele acaba falando. Depois eu vou entrar um pouquinho no aspecto porque naquele caso as instruções, portarias e tudo mais, elas são de fato ilegais e porque no caso do direito tributário não necessariamente e elas podem sim ser consideradas legais, tá bom? Então, primeiro de tudo que vocês precisam entender é que existem dois tipos de obrigação no direito tributário. A obrigação principal, que é aquela de você pagar imposto, ou seja, você teve uma renda, você tem uma obrigação principal de pagar o imposto. Mas você também tem uma obrigação acessória de declarar o imposto, de enviar uma declaração, ou seja, uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Para se criar uma obrigação acessória, sim, precisa de uma lei. E ela existe, pelo menos no caso da Instrução Normativa 1888 e de outras obrigações acessórias criadas pela Receita Federal, como o próprio DIMOF, que foi criado lá em 2001. E eu vou te falar qual a lei exatamente permite essa criação de instruções normativas, portarias, enfim, de atos normativos criando obrigações acessórias. Vou ler aqui para vocês, é o artigo 16 da Lei 9779, tá bom? Vou ler para vocês aqui. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo inclusive forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável. Ou seja, é uma lei delegando à Receita Federal a criação de obrigações acessórias. Ou seja, pessoal, a Instrução Normativa 1888 é um ato normativo delegado por uma lei, criando uma obrigação acessória onde o contribuinte deve declarar todas as suas operações realizadas com criptoativos naquele determinado mês. Mas, Rafael, e as penalidades impostas pelas instruções normativas, elas são válidas, elas são legais? Sim, pessoal. Considerando ali o princípio da legalidade no direito tributário, todas as penalidades elas devem ser criadas por lei. E sim, existe uma lei para esse caso, tá? A MP, Medida Provisória 2158 de 2001, depois convertida em lei, teve um artigo 57 cuja redação dada pela Lei 12873 de 2013, ela sim cria penalidades para todas as obrigações acessórias criadas pela Receita Federal por meio daquele artigo 16 que a gente já leu. Mas sim, existe discussão judicial e acadêmica sobre o assunto. Essa delegação que o Congresso Nacional dá ao Poder Executivo, nesse caso aí a Receita Federal, de criar normas, criar obrigações acessórias quando quiser, da maneira que quiser, sem nenhum tipo de discussão, sim, gera discussão e gera muitas demandas judiciais. O problema é que a Justiça tem dado grande causa para a Receita Federal e não para os contribuintes. E não, no caso, não existe ainda precedente quanto à Instrução Normativa 1888, mas diversas outras instruções normativas que criaram obrigações acessórias, inclusive para instituições financeiras, estão aí e não foram derrubadas no Judiciário. Então não é tão simples assim. No caso do Dr. César Mello, que fala sobre legislação armamentista, ali o caso é diferente, porque de fato existem portarias, instruções editadas pelo Exército ou pela Polícia Federal que vão contra uma lei. Então você não pode ter normas infralegais indo contra uma lei.
diferentemente do caso aqui dessa legislação da Instrução Normativa 1888, que existem leis amparando ela. Apesar de discussões, mas existe lei e existe jurisprudência favorável à Receita Federal. Então é bem diferente o caso, tá? Então espero ter tirado a dúvida de vocês aí. Eu agradeço o convite da Ana Paula para eu conseguir abordar esse tema. Lembrando que eu tenho uma plataforma, a Fiscochain, que ajuda os usuários a declararem a Instrução Normativa 1888. Então entra lá para você conhecer um pouquinho a plataforma, é www.fiscochain.com.br. Eu agradeço o convite novamente. Fica um abraço, até mais. Gente, voltei. Então essa foi a resposta do Rafael Steinfeld. O Rafa aí deu o Insta dele para vocês. Eu vou deixar o Insta do Rafa aqui também na descrição do vídeo. Para quem quiser seguir o Rafa, segue o Rafa também lá no Insta. Eu e o Rafa, a gente tem muita convergência de opiniões, né, com relação à tributação, né? E o Rafa é um advogado que ele realmente está muito por dentro das coisas do setor. Então eu acho que é muito válido vocês ouvirem da boca dele essa resposta com relação à IN, né? Lembrando, inclusive, que inclusive o Rafa, como eu, pensa a mesma coisa no sentido de que não é querer pagar ou querer informar, é uma questão de estar obrigado a, né? Então, como eu pedi no início, de novo, eu fico aqui o meu agradecimento ao Rafael vir aqui responder pra gente. E fica comigo aqui, curte os nossos vídeos, compartilha esse vídeo aqui para chegar ao maior número de pessoas possível. É um conteúdo relevante para todo mundo que ainda pensa que pode fazer alguma coisa no sentido contrário. Curte aqui o canal, te inscreve no meu canal, te inscreve lá no meu Insta, lá no Facebook, lá no Twitter, lá no Telegram e fica ligado que a gente vem aqui responder mais pra vocês, ok? Um beijo grande, um beijo, Rafael, por ter vindo aqui participar com a gente e até o próximo Traduz Pra Mim. Beijo, beijo!